Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal, muito bem-vindas aqui ao meu consultório Mãezinha Atípica. Eu espero que aqui você encontre direção, acolhimento e que você se sinta vista. Aqui hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que surgem muitas dúvidas, mas que é muito importante de a gente falar. Primeiramente, eu quero te pedir, deixa aqui um comentário se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que você queira compartilhar. Eu estou aqui acompanhando e se eu não conseguir responder nessa live, eu respondo na próxima. Então pode mandar a pergunta, mandar seu comentário, que tem uma pessoa que está olhando aqui junto. Então você fica tranquila que você não vai ficar sem ser ouvida. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Natália Guimarães, eu sou psicóloga e especialista em análise do comportamento. Eu já sou psicóloga aí há mais de 6 anos, sempre atuei nesta área de psicologia infantil, enfim. Vamos para o que interessa, porque depois eu trago um pouquinho da minha história, né? Eu vou falar um pouco com vocês sobre isso na reunião secreta que vai acontecer dia 9. Então, para quem está aqui, é porque você está lá dentro do grupo VIP, que é exclusivamente para essa reunião secreta. Então, lá a gente vai poder, eu vou poder me apresentar melhor, de uma forma mais tranquila, com um pouquinho mais de tempo. E hoje eu venho trazer para vocês esse tema tão difícil de entender, né? Porque o nível 1 de suporte, muitas vezes surgem muitas dúvidas, é muito negligenciado. E depois de uma conversa com a mãe que eu tive essa semana, eu senti que eu precisava falar sobre isso. E eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre os níveis de suporte do autismo, né? Muita gente ainda acredita que o autismo ele só vai ser identificado quando tem muitos sinais evidentes, muito explícito. Mas o nível 1 é justamente o oposto. Infelizmente, ele pode passar despercebido por anos. E hoje eu vou te explicar como que ele se apresenta na prática, os sinais que muitas vezes são confundidos e as pessoas falam assim: "Ah, é o jeito da criança", ou "Ah, ele é muito tímido". E por que que o diagnóstico é tão importante para a gente conseguir garantir a qualidade de vida dessa pessoa? Bom, passando rapidamente, né, no que eu estava dizendo ao meu respeito, eu trabalho com crianças e famílias atípicas há mais de 6 anos. E uma das situações que eu vejo muito dentro do consultório são crianças com autismo nível 1 que chegam até mim depois de muita frustração. Algumas já tinham, né, um histórico de dificuldade social, desde muito pequenas, e outras só são avaliadas depois na adolescência. Porque o que, que acontecia? As pessoas iam percebendo que a pessoa tinha uma inteligência muito grande, era muito comprometido, muito educado, muito calmo. E aí, isso, infelizmente, gente, vai passando despercebido e acaba que a pessoa tem uma dificuldade ali de perceber. E o que que acontece? Que depois, né, de acompanhar tantos casos, de tanta gente que recebe o diagnóstico e vê o quanto que eles mascaram, porque aí a gente conhece a pessoa, vai ver a história dela e a gente percebe, né, que a inteligência é acima da média e aí acaba mascarando essas dificuldades, infelizmente. E depois de acompanhar tantos casos de crianças, de adolescentes, depois que recebem um diagnóstico e o suporte adequado, a gente consegue ver que a pessoa evolui na comunicação, reduz as crises, melhora na vida escolar. Então, o que eu vou compartilhar aqui vem da minha prática clínica, mas também está muito alinhada com a ciência de fato, porque a prática clínica tem que estar alinhada com a ciência, 100%. Então, quando a gente fala do autismo nível 1, muita gente pensa assim: ah, mas então é só um autismo leve. Quase não vai atrapalhar, né? E não, isso é um mito. Porque o que diz lá no DSM-5, é que nível 1 não quer dizer que seja nível leve e que deveria ser pouco importante, mas sim que a pessoa precisa de um apoio em comparação com quem está no nível 2 e 3. Ou seja, a intensidade do suporte é menor, falando em um senso mais comum, né? Lá tem explicando no DSM
a dificuldade de suporte substancial, muito substancial. Então, isso a gente explicando aqui a grosso modo, é quando a pessoa precisa de menos suporte no dia a dia. Então, o nível 1, ele acaba sendo invisibilizado. E elas podem, então, passar batidas, falando bem, tendo um desenvolvimento bom na escola, tirar notas boas, e ainda assim vão estar, sim, enfrentando uma batalha interna todos os dias. Então, a gente precisa aprofundar nessas características e conhecer essas características. Se você, que é mãe atípica de criança ou adolescente de nível 1, compartilha aqui para mim quais são suas maiores dificuldades. Primeiro, o nível 1, ele precisa entender que ele tem dificuldade de entender que existem algumas regras que são sociais e elas ficam implícitas, e ele tem dificuldade de entender mesmo assim. Sabe quando a gente entende pelo tom de voz ou pela expressão facial que alguém está brincando ou que alguém está falando alguma coisa que não deveria ou que está bravo? Então, é justamente essa percepção que às vezes é natural para a maioria das pessoas, mas para uma criança autista de nível 1 não é tão óbvio. Então, muita gente é, é vista como sem filtro, é julgada como sem educação, ou inapropriada, faz comentário inapropriado, quando na verdade ela está tentando entender um código que é social, mas que não é tão natural para ela, sabe? Outro ponto muito frequente que acontece é a forma como a pessoa se comunica. Então, ela pode falar muito, mas não necessariamente fazer aquela troca. As conversas parecem meio monólogas, muito centradas em um assunto específico, principalmente se for um assunto que ela gosta. Por exemplo, dinossauro, astronomia, programação, alguma coisa relacionada a computador, desenho, filmes, séries. Então, tem coisas muito específicas, sabe? E isso é muito legal também, porque isso mostra o hiperfoco que aquela pessoa tem e a capacidade que ela tem de se aprofundar no assunto. Por mais que ela tenha essa dificuldade na socialização, porque a criança pode ter dificuldade de mudar de assunto por causa dessa questão do hiperfoco. Ou então ela vai perceber que o outro, ou então de perceber que o outro não está tão interessado. Então aí ela acaba ficando naquele mesmo assunto. Acontece com vocês aí? Vocês que têm o adolescente de nível 1? Então, uma coisa muito comum também de acontecer é que a gente tem a questão das rotinas. E as rotinas são muito rígidas. Então, para uma criança de nível 1, a previsibilidade vai trazer muita segurança. E isso vale para todos os níveis de autismo, mas aqui falando de nível 1, quando algo foge do que ela está esperando, isso vai gerar muita ansiedade e até mesmo crises. Então, por exemplo, se a escola, se a rota da escola muda e se a professora falta, ou até se uma refeição que a pessoa está ali esperando não sai da forma que ela gostaria, ela fez um pedido, o pedido não veio do jeito que ela queria. Enfim, esses detalhes que parecem pequenos para a gente, na verdade são enormes para eles, porque eles não conseguem entender, não conseguem entender o que está acontecendo ali e fazer com que isso seja um pouco mais flexível, sabe? E a gente também não pode esquecer da questão da hipersensibilidade sensorial. Então, por exemplo, barulho na sala de aula, cheiro de comida, etiqueta na roupa, ou a roupa muito apertada, as luzes muito fluorescentes, tudo isso pode gerar um incômodo físico e real na pessoa. Então, muitas vezes, quando uma criança tampa o ouvido ou chora no shopping e as pessoas olham, julgam, não imaginam o quanto que é doloroso para aquela pessoa, o quanto que é difícil para aquela pessoa. Aquele ambiente pode estar sendo para ela tão complicado, tão irritante por causa da hipersensibilidade. Então, eu reforço
com muita clareza. O nível 1 não significa que é leve no sentido de ser irrelevante, mas o termo pode dar uma falsa impressão de que a pessoa não precisa de atenção ou de intervenção. Então, na verdade, essas crianças precisam de apoio, precisam de ser adaptadas, de ser compreendidas, e elas vão precisar de ajustes no ambiente, estratégia social e principalmente apoio emocional. Quem é mãe de adolescente, de criança de nível 1, eu quero saber se você concorda com isso. Como que é para você em relação a essa questão do ambiente social? É difícil para o seu filho participar? Ele tem dificuldade? E assim, se você recebe o suporte certo, elas vão se desenvolver, elas vão ganhar autonomia, vão se destacar em várias áreas. Mas isso só vai acontecer quando o diagnóstico é levado a sério, quando as pessoas ao redor param de minimizar os desafios. O primeiro passo para isso é exatamente esse. Toma um golinho aí, ó, do seu café, do seu suco. Hoje eu tô na Coca Zero. Mas voltando, o primeiro passo é você ter conhecimento. Primeiro você precisa entender de fato o que significa o nível 1, em vez de ficar criando rótulos que são simplistas. Porque os nossos adolescentes, nossas crianças não merecem. E uma grande dificuldade do autismo nível 1 é justamente que ele não é fácil identificado. Esse eu acredito que seja o maior problema. Porque diferente dos casos em que tem os atrasos mais claros, né, dificuldades muito visíveis de aprendizado, essas crianças costumam ter um desenvolvimento que, infelizmente, vai parecendo típico à primeira vista, mas que, com o tempo, vai apresentando dificuldades. E essa é a parte mais difícil, porque acabam que eles sofrem muito e não sabem o motivo. E, infelizmente, muitos sinais são interpretados de forma errada. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, criança que evita contato visual, criança que não interage tanto com os colegas. Muitas vezes eles são chamados de tímidos, são chamados de muito quietos, porque quando ela não tem essas reações emocionais fortes, quando elas vão apresentar, desculpa, reações emocionais fortes, por exemplo, como crise, choro, explosão de raiva por causa de algum ambiente barulhento, e elas também vão ser chamadas de mimadas, de sem limites. Quem nunca, mãe, passou por isso, né? E infelizmente algumas têm um jeito também mais sério, prefere brincar sozinha, acabam recebendo rótulos também como um gênio difícil. E outro ponto que vai contribuir também para essa invisibilidade é que a pessoa ela tem alta inteligência. Então, crianças de nível 1, eles têm uma facilidade muito grande de aprender. Eles vão tirar notas boas, vão ter um vocabulário avançado. Isso faz com que os professores, as famílias pensem assim: mas ele é tão inteligente, como que pode ter autismo? Não vou concordar com esse diagnóstico. Eu ouvi de mãe contar que a escola não aceitava o diagnóstico por isso, porque o desempenho escolar acaba mascarando as dificuldades sociais e emocionais e sensoriais daquela pessoa. Então, além dessas crianças acostumarem, terem esse costume de falar bem desde cedo, esses sinais acabam não aparecendo na fala, porque, infelizmente, acaba mascarando justamente por causa disso, porque eles falam muito cedo e têm qualidade nas interações. Então, elas vão conversar muito, mas não vai conseguir se conectar emocionalmente de uma forma recíproca, sabe? E aí, isso faz com que muitos adultos achem que é apenas uma questão de comportamento ou de personalidade. Você que está do lado daí, você concorda com isso? Você percebe isso no seu dia a dia? E entende por que é tão raro o diagnóstico de nível 1 que chegue na adolescência e até na vida adulta?
chegue mais cedo, porque muitas mães vão relatar também que tentaram passar anos e anos tentando entender o que estava acontecendo, ouvindo comentários das pessoas falando: ah, mas você está exagerando. Ah, essa criança ela precisa de limite. Enquanto isso, a criança estava ali crescendo, sentindo-se diferente, mas sem entender o porquê, sem entender o que estava acontecendo. E outro ponto aqui, muito importante: quanto antes a avaliação ser feita, mais cedo a criança vai receber o apoio adequado. Então, sabe quando a gente fala da intervenção precoce? Ela não serve só para tratar os sintomas. A intervenção precoce vai ajudar a construir habilidades sociais, desenvolver a autorregulação emocional da pessoa, dar ferramentas para ela lidar melhor com as dificuldades sensoriais que ela tiver e os obstáculos que a vida impor mesmo. Então, quanto antes, menor o impacto emocional, mais ao longo da vida. Então, por isso que existe algumas dúvidas e é sempre melhor vocês procurar um profissional capacitado, porque aí você faz uma avaliação, você descobre, você investiga, porque às vezes uma pequena orientação, uma simples orientação pode mudar o rumo da história da sua criança, do seu adolescente, da sua família. E é isso que eu falo muito dentro dos grupos terapêuticos que eu vou falar na reunião, que você não precisa esperar acontecer por anos, deixar passar por medo do rótulo, porque nesse tempo ela vai estar ali, infelizmente, acumulando sofrimento que poderia ser evitado. E isso que a gente quer, né? Se a gente puder evitar esse sofrimento. Então, o autismo nível 1 em adolescente, ele costuma ser ainda mais difícil, porque nessa fase eles já aprenderam a mascarar os sinais e eles vão se esforçar muito para parecer normais. Então aí muitos vão crescendo ouvindo que eram tímidos, que eram estranhos, que eram diferentes e acaba desenvolvendo estratégias para se encaixar socialmente. E é isso que eu ouço muito no consultório quando eu atendo adolescente, que é atípica de nível 1, que realmente eles vão vendo o comportamento dos outros e tentando fazer igual. Isso é muito cansativo para eles. E na adolescência, essa pressão social, ela aumenta demais, porque o grupo de amigos, os relacionamentos, as redes sociais vão exigir habilidades muito complexas. E é justamente aí que começa a aparecer os sinais de sofrimento. Mas que ainda assim, para muitos adultos, não é tão percebido. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui comuns, mas vocês podem ir comentando. Traz aqui para mim algum exemplo. Eu vou querer ler, eu quero saber. Timidez e isolamento social. A criança, o adolescente pode parecer apenas que é introvertido, mas na verdade ele evita as interações, porque ele se sente inseguro. Ele se sente exausto, cansado de ficar tentando entender o tempo todo as regras sociais. E é de fato cansativo. O alto desempenho acadêmico também. Muitos adolescentes com autismo de nível 1 tiram notas boas, são considerados inteligentes, e isso faz com que os pais e professores pensem que ele não tem nenhum problema. Gente. Então, eles também apresentam algumas conversas que são diferentes, alguns interesses diferentes, e aí eles vão falar muito sobre um único assunto, sem perceber que a outra pessoa não está tão interessada, ou ela vai ter dificuldade de manter um diálogo mais social, mais cordial, aquela troca ali, né? Então, vão ter também dificuldades emocionais, que pode se transformar em crises de ansiedade, explosões em casa, quadros também depressivos. Isso pode se transformar em quadro depressivo, mas isso não costuma ser visto como rebeldia. Isso costuma ser visto como rebeldia, desculpa, mas não é.
Não é a rebeldia típica da idade, gente. Tem que olhar isso com cuidado. A gente também tem a sensibilidade sensorial, aquele barulho da escola, mudanças na rotina, roupa muito apertada, desconfortável, tudo isso pode gerar estresse e que infelizmente não vai ser levado a sério nessa idade. Então, o problema é que esses sinais, eles passam despercebidos por causa da capacidade que a pessoa tem de adaptação. Então, ela vai, com o tempo ali, ela vai dando um jeito. Ela vai dando um jeito de lidar com aquilo. Porque o adolescente, ele vai parecendo ali que ele está bem, mas ele vive num grande esforço interno. Então, muitos falam para mim em consultório, que eu atendo, que eles se sentem inadequados, eles se sentem quebrados, eles não sabem explicar o porquê. E eles falam, eu não sei por que eu sou assim, eu sei que eu sou diferente, mas eu não sei por quê. Por isso que o diagnóstico, por mais que ainda seja na adolescência, é tão importante, porque ele não vai rotular, muito pelo contrário. Ele vai ajudar a explicar as dificuldades, a validar os sentimentos, a criar estratégias de apoio. Então, quanto mais tarde o diagnóstico chega, maior a chance do adolescente ter desenvolvido a baixa autoestima, ansiedade, depressão, porque ele fica anos e anos nessa tentativa de se encaixar. E imagina, gente, o quanto que isso é cansativo. Eu vou mostrar para vocês um desenho de uma das minhas pacientes, adolescentes que são autistas nível 1, para vocês verem como que é. E quando a gente fala, né, do autismo nível 1, o que fica muito intencional, os sinais, né, ficam parecendo muito leves, e aí essas crianças e adolescentes, eles vão ter uma capacidade incrível de adaptação. Mas, por mais que isso pareça bom, não significa que eles não se sintam sobrecarregados, porque o ato da gente se adaptar às situações é cansativo. Então, a gente precisa apoiar, ajudar a reduzir essa carga, que para eles é invisível. E uma das primeiras estratégias é a gente ajudar eles a criarem rotinas que são previsíveis. Então, para uma criança, para um adolescente autista, ele precisa saber o que vai acontecer para ele ter uma segurança emocional. Então, não significa que também tem que ser tudo engessado, porque também aí cria uma rigidez cognitiva, mas ter uma rotina clara, com horários, avisar se tem mudanças com antecedência, usar lista, ajuda muito a reduzir as crises. Quando der, né? A gente sabe que existem imprevistos, enfim. Tem que trabalhar a flexibilidade, mas se possível. Então, outra ferramenta valiosa também é o apoio visual, gente. Quadro de rotina, agenda, cartão com passos das tarefas. Isso é muito útil para as crianças, porque o que para nós pode parecer muito óbvio, para eles vão se tornar mais fácil de entender se tiver visualmente organizado. Porque quando a gente dá um comando, fala alguma coisa e mostra a imagem, fica muito mais fácil de visualizar. E além disso, também, né, ensinar as habilidades sociais de uma forma mais explícitas. Porque muitos autistas de nível 1 aprendem regras de convivência de forma natural. Não aprendem de forma natural. Então, a gente precisa explicar. Explicar como que começa uma conversa, identificar quando a pessoa está interessada naquela conversa, como resolver um conflito, como ensinar. A gente tem que ensinar isso com paciência, como a pessoa ter paciência também, saber esperar a sua vez. E essa prática pode mudar completamente a experiência social deles e vai ajudar eles a se desenvolverem melhor. E outro ponto também, gente, que a gente precisa muito valorizar os interesses que eles têm específicos. Em vez de a gente tratar esses interesses como uma coisa de obsessão, a gente pode transformar isso em uma ponte de aprendizado. Então, se uma criança gosta muito de dinossauro, por exemplo, por que a gente não usa isso para ajudar ele a desenvolver a leitura, para ajudar a desenvolver a escrita, a matemática? Em vez de a gente só querer retirar aquele hiperfoco, a gente pode inserir ele nas coisas para poder ajudar ele. Porque esses interesses vão ser uma alta fonte de motivação, de autoestima. E eu gosto muito de usar uma metáfora
que fala assim: ajudar uma criança ou um adolescente autista é como colocar legendas em um filme. Então, quando você explica, organiza, você torna o mundo mais previsível e ele vai entender melhor o que está acontecendo e vai se sentir mais seguro. Quem que não quer isso para o seu filho? Então, apoiar não é somente sobre corrigir ou normalizar, não é isso, mas sim sobre dar ferramentas para eles, ferramentas certas, para que eles se sintam confiantes, se sintam compreendidos, se sintam, acima de tudo, respeitados. Isso começa com as pequenas mudanças na rotina, no jeito de se comunicar, na forma como a gente olha para as diferenças. É isso que vai mudar tudo. A forma como a gente olha para essas diferenças. Então, se você que está aqui desconfia que seu filho, às vezes tem algum professor, desconfia que seu aluno, ou até você mesma possa passar por alguns sinais do nível 1, entenda melhor o que está acontecendo. Primeiro passo que você precisa é trazer leveza para a rotina. E eu vou abrir a reunião mais uma vez, vai acontecer a reunião para a gente falar sobre as estratégias simples para apoiar as crianças, para apoiar os adolescentes autistas no dia a dia. Já falei, vou repetir, vai ser gratuita, vai ser online, vai ser com vagas limitadas, porque eu preciso de ouvir, né? Vou tentar ouvir todo mundo, preciso ouvir todo mundo, conhecer todo mundo. Então vai ser muito além de uma palestra, não vai ser, enfim, não vou dar spoilers. Mas você aí, mãe, que vive uma rotina intensa com seu filho atípico, se você quer aprender de uma forma leve, prática, se organizar sem perder sua essência no meio do caos. É exatamente sobre isso que eu vou falar. Como lidar com a sobrecarga sem se sentir culpada. A gente vai falar também estratégias simples para você criar uma rotina emocional e mais prática que funcione na sua casa. Na sua casa, porque cada casa é uma casa. Você também vai entender como sair do piloto automático, ter mais clareza nas decisões do dia a dia. Você também vai aprender maneiras de colocar os seus próprios cuidados como prioridade. Mãe, você precisa sem deixar de ser a mãe presente que você quer ser e que você precisa ser. Eu sei disso. Então, o que vai tornar essa reunião especial é que também não é para todo mundo. Então, é somente para as mães que querem transformar a forma de lidar com o dia a dia, sem julgamentos, sem discurso pronto e sem pressão, que eu acho que é o mais difícil, né? Então vai ser um espaço seguro, vai ser acolhedor, vai ser cheio de trocas reais. Vou trazer experiências minhas também como profissional. Então, se você se sente sobrecarregada, se sente perdida, com aquela sensação de que está sempre apagando incêndio, sabe? Esse encontro vai te dar a ferramenta, vai te dar esperança, que é o que eu mais desejo. Mais uma vez, lembrando que é online, que é gratuito, as vagas são limitadas, porque eu quero que seja uma experiência íntima, onde você vá conseguir se sentir acolhida de verdade e sair com seus passos mais claros, com um caminho mais aberto para você aplicar na sua rotina, que é o que eu desejo. E eu sempre tento trazer assuntos que são sérios de uma forma leve. Então, se você está aqui nessa aula hoje, né, significa já que você já está inscrita para a reunião. Então, basta você continuar no grupo, que no dia 9/9, às 15h15, você vai receber lá dentro do grupo o link da reunião. E a gente vai se ver, vai trocar informações, enfim. Vai ser muito rico, vai ser muito importante. Eu falei que ia mostrar para vocês o desenho aqui, né, da minha paciente. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa é uma paciente que fala para mim, ela tem 15 anos e recebeu o diagnóstico tardiamente. É uma paciente que fala para mim que
se sente diferente, que tem dificuldade de entender o que a faz ser diferente. E a gente trabalha isso muito em terapia, né? Essa identidade. Então, ela me trouxe, um dia eu pedi para ela fazer um desenho que mostrasse como ela se sentia, que pudesse ilustrar como ela se sentia, e ela me trouxe esse desenho. Não sei se vocês percebem, mas aqui tem 6 flores, né? 5 são iguais e uma é diferente. Essa é diferente, as pétalas são diferentes, tá vendo? Então, aqui tem a mãozinha, que no caso seria uma mãozinha que está tentando cortar um pedaço da pétala para que ela consiga se igualar às outras flores. Não sei se deu para ouvir, mas vou repetir. Aqui é um pedaço da flor, né, que está tentando arrancar um pedaço das pétalas para que ela possa ser igual às outras flores. E ela faz isso chorando. Porque dói. Dói você não entender porque você é diferente, dói você querer ser igual aos outros e não saber como. Enfim, fica aqui esse desenho para a gente olhar, refletir e admirar, né? Porque é uma obra de arte. Eu fiz questão de plastificar para nunca estragar e eu pretendo colocar num quadro e colocar aqui enfeitando, porque eu achei perfeito, muito lindo, muito inspirador. Enfim, despeço de vocês com essa obra de arte maravilhosa. Deixem aqui nos comentários como que foi para você estar aqui hoje, como que foi para você ouvir tudo isso, se você se identifica, se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de assunto. E não esqueça do nosso compromisso dia... Até eu esqueci. Dia 9/9, às 15h15. Temos um encontro marcado. Então, gente, já falei demais. Um beijo e até a próxima. Adoro feedback. Se vocês quiserem deixar um feedback lá para mim, ó, será muito bem-vindo. Tchau! Tchau, tchau, tchau.